Detalhamento da tabela do São Paulo no Campeonato Paulista de 2026. Já está totalmente detalhado e bora trazer todos os jogos aqui para você. Bom, São Paulo estreia enfrentando o Mirassol, a partida que vai ser no dia 11, que vai ser um domingo, 11 de janeiro, a partida que vai ser às 8h30. Esse jogo também será televisionado na TV aberta. Na segunda rodada, na quinta, o São Paulo enfrenta o São Bernardo. Essa partida acontecerá às 9h45 no estádio do Morumbi. Na terceira rodada, clássico contra o Corinthians fora de casa. Essa partida que vai acontecer às 4 horas da tarde lá na Neoquímica Arena. Na quarta rodada, mais um clássico contra a Portuguesa, dessa vez no estádio do Morumbi, quarta-feira às 7h30. Na quinta rodada, mais um clássico, desta vez contra o Palmeiras fora de casa, partida que vai ser num sábado, no dia 24 de janeiro, um dia antes do aniversário da cidade de São Paulo, às 18h30. Na sexta rodada, pega o Santos, no domingo, no estádio do Morumbi. Essa partida que vai ser 8h30 no domingão, no estádio do Morumbi. Na rodada 7, enfrenta o Primavera também em casa, num sábado, às 8h30, no dia 7 de fevereiro, e encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, fora de casa, no dia 15 de fevereiro, um domingo. Essa partida que vai acontecer às 8h30. Todas as partidas na oitava rodada devem acontecer de maneira simultânea. 8 jogos, então, para o São Paulo, quem sabe, conseguir a sua classificação para a próxima fase do Paulistão. Paulistão que está nesse novo formato de apenas 8 partidas. Então, o São Paulo vai precisar ter todas as atenções aí para levar a sério essa competição. Como é que você está com essa expectativa aí para esse confronto, para essa competição do Campeonato Paulista? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora trazer uma informação exclusiva. Harry Massi Jr. se coloca sim à disposição para ser o novo presidente do São Paulo na transição. Eu vou explicar alguns detalhes sobre essa situação. A gente tinha conversado com alguns conselheiros, tá? E eu tinha informado aqui de que o Harry Massi Jr. ele não tinha o interesse de participar, né, de ser o presidente da transição. Ele, como vice-presidente do São Paulo hoje, ele não estaria interessado, mas através de uma conversa que eu tive, apurei internamente, a gente foi trazer mais detalhes sobre essa situação e a gente vai trazer uma correção. O Harry Massi Jr. é óbvio que é algo que ele não quer, ele faz parte da coalizão, ele não gostaria dessa saída do presidente Júlio Casares, ele acreditava que as coisas deveriam acontecer, né, dessa forma, o presidente continuando e aí as eleições lá no final do ano. Por eu ser um apoiador, ele não queria que isso acontecesse, mas ele se coloca sim à disposição para ser o presidente de transição, visando umas novas eleições, caso aconteça a tramitação. Os conselheiros já conseguiram as mais de 50 assinaturas, vão enviar ao Conselho Deliberativo na segunda-feira, e aí vai ter todos os trâmites burocráticos, Conselho de Ética, tudo que a gente já sabe, que vai ter um caminho longo aí. Mas caso aconteça do presidente Júlio Casares, ele seja afastado até uma possibilidade de uma nova eleição, o Harry Massi Jr. sim se coloca à disposição para ser o presidente de transição. Porque há um entendimento não só das pessoas próximas a ele, mas também de outras pessoas, porque é importante trazer que o nome do Harry, ele é muito... ele é bem visto, tanto pela situação quanto pela oposição. As pessoas têm um respeito muito grande por ele, não só pela sua história dentro do São Paulo, mas fora dele. Ele é uma pessoa de sucesso também, que conseguiu sucesso fora do clube, alguém que não depende de cargos ou situações do clube. Ele tem uma vida onde ele tem sucesso dentro e fora do clube. Então ele é um nome muito respeitado, até por membros da oposição. Então seria um nome ali que todos, e ele mesmo entende que seria um nome para dar tranquilidade a uma guerra política depois de tudo que vem acontecendo e pode acabar acontecendo com uma saída do Júlio Casares. E ele seria um nome para dar uma tranquilidade, para dar uma sustentação à situação política, para acalmar os ânimos, para as próximas eleições terem todas as suas questões direitinhas, sem nenhum problema, sem mais polêmicas. Então a oposição está correndo para tentar o máximo possível tirar o presidente Júlio Casares do poder antes do término do seu mandato. Caso isso aconteça, será uma bomba nos bastidores, terá uma grande movimentação. Então o nome do Harry Massi Jr. seria justamente para dar essa apaziguada. Muito se falava sobre o nome do Volten Aires ser esse presidente, mas não. O Harry vai assumir esse posto caso seja tramitado toda essa situação do Júlio Casares.
Você conhece o Harry Márcio Júnior? Olha, do pouco que eu converso, pouco não, conversei bastante, venho conversando bastante com várias pessoas, ele é um dos nomes mais respeitados dentro dos bastidores do São Paulo. Vamos aguardar e para ver se de fato ele se tornará o novo presidente do São Paulo, pelo menos na parte de transição aí para as próximas eleições. O clima tá quente pro Júlio Casales e nesta semana podemos sim já ter novidades em relação a uma possibilidade de impeachment, que é complexo, mas pelo menos de um afastamento. Enfim, a gente vai manter vocês super bem informados sobre isso tudo. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Bora avançar trazendo duas informações que têm a ver mais com o mercado da bola. Primeiro, o zagueiro Osório, da base do Sub-20, tem recebido sondagens do futebol italiano. Informação que foi dada pela Isabela Gionola, lá do Lance. Ela cobre lá o São Paulo através do Lance. E ela trouxe essa informação de que tinha algumas equipes italianas que estariam dispostas a investir no jogador. Recebeu algumas sondagens, tá? Do que eu pude apurar sobre essa situação, o staff confirma que houve sim realmente algumas sondagens querendo entender mais situações do atleta, só que do lado do clube há uma certa noção de que pro ano que vem seria mais interessante manter o Osório nesses 6 primeiros meses, até porque é um nome que a diretoria entende que pode subir após a copinha para complementar o grupo, e aí a depender desses próximos 6 meses que teria ali dele fazendo essa transição do sub-20 para o profissional, quem sabe ele possa ter mais minutos, quem sabe ele possa ser utilizado, e aí sim, no meio do ano que vem, aí sim você vê uma possibilidade de venda. Mas o Osório é um nome que agrada ao técnico Hernan Crespo. Eu sei que muita gente tem algumas considerações em relação ao Osório, mas eu gosto do zagueiro, eu acho que é talentoso, é zagueiro de base, que pode evoluir, que pode realmente se tornar um zagueiro importante dentro do São Paulo, num sistema com 3 zagueiros. Acho que pode dar juventude a esse sistema defensivo do São Paulo, que já tem nomes experientes, mas fato é que o mercado está de olho na situação do Osório e possa ser que pinte uma proposta no futuro não muito distante aí para o zagueiro do São Paulo. Você gosta do Osório? Você acha que ele pode ser uma boa para o São Paulo na próxima temporada? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E antes da gente entrar no debate aí sobre os bastidores, tem mais uma notícia aqui que ela fala de mercado, né, de renovação. E a gente tem aí um cenário do Rodriguinho, né, porque se falou bastante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, de uma troca de jogadores do São Paulo com o Botafogo. E o São Paulo envolveria ali Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese. Inclusive o GE lá do Rio até confirmou já que o Botafogo já está encaminhado com o Ferrarese, né? O São Paulo não confirma ainda. Mas como a gente não teve oportunidade de falar disso, Renan, até queria a tua opinião, porque o Rodriguinho ele foi um jogador que ele começou o ano dando uma esperança ali pro torcedor, né? Com a ausência do Oscar, fez bons jogos, muito bons jogos, né? Depois ele deu uma caída de novo e sumiu. O Pablo Maia, depois da lesão, não foi bem. E era um cara muito bem cotado para o São Paulo vender, fazer uma grana, inclusive. E o Ferrarese meio que, assim, tá num setor ali que o São Paulo talvez não precisasse mexer. Aí eu queria que você comentasse, Renan, até em relação aos caras que estão sendo especulados para vir, que é o Marlon Freitas, falam do Vitinho, falam de outros, né? Como é que você vê essa possível troca? Você acha que o São Paulo deveria mexer nesses caras? De repente o São Paulo perde grana? Você faria outro tipo de negócio ou nem mexeria nisso? A cena é complicado. A gente tem que começar falando que o Botafogo acabou de trocar de treinador. Trocar não, mandou um embora. Não tem treinador ainda. Então esse tipo de movimento, você sabe se o novo treinador conta com os jogadores que estão para vir para o São Paulo? E vice-versa. Isso é uma coisa muito, muito difícil de entender. Quanto aos nossos, vamos lá. O Ferrarese, ele acabou, para mim, na minha opinião, ele acabou no ano naquele jogo contra o Atlético Nacional. Lá ainda. Ele foi muito mal, fez pênalti, não foi expulso porque Deus não quis. A verdade foi essa. E depois disso ele não conseguiu render mais. Culminando naquele da LDU também, que sai jogando mal, num passe com o Pablo Maia pressionado, e acaba sofrendo 2-0 lá no Equador.
E para mim o Ferrarese, depois disso, ele foi muito mal durante o ano. Não quer dizer que você tem que descartar o jogador, né? Mas, diante de alguma situação ou outra, quem sabe pode ser uma boa moeda de troca, né? Porque a gente tem o Tolói, tem o Alan Franco, tem o Sabino e tem o Arboleda e o Ferrarese. Eu colocaria o Isaac como um quinto zagueiro do time principal hoje. É Isaac, não é o menino da base? Isso. Não errei o nome não, né? Isaac. Ponto. Então, dependendo de quem viria do Botafogo, e a gente vai falar sobre eles, eu não viria assim, pô, loucura. Não. Vamos lá. O Pablo Maia, eu não abriria a mão do Pablo Maia. Concordo com você quando você fala do ano abaixo de expectativa e depois de lesões. Uma delas eu já tive e é muito séria, é muito grave e eu sinto dor até hoje, para você ter ideia. E já parei de jogar faz muito tempo. Então, eu ainda tenho esperanças que o Pablo Maia, com uma preparação boa, possa nos ajudar muito. Sem esquecer que o Luiz Gustavo saiu. Pô, Renan, mas é o Pablo Maia pelo Marlon Freitas. Opa, peraí. Aí a gente já pode conversar de uma forma diferente. O Marlon Freitas, além de ser um jogador importante no Botafogo, e está indo bem no Botafogo, ele é um líder que hoje o São Paulo não tem, com a saída do Luiz Gustavo. Ele é um capitão no Botafogo, ele é um líder no Botafogo que o São Paulo não tem. Então, tem esse paralelo. Esse nome do Marlon Freitas, sinceramente, eu acho muito difícil o Botafogo liberar. É um cara que foi dos mais importantes no ano passado nas duas conquistas, né? Repito, é o líder, é um cara importante no plantel. É um nome que eu acho difícil, mas se viesse esse, eu aceitaria sim a troca. Mesmo que, pô, não sei se alguém falou já no chat, mas o Pablo Maia é muito mais novo, pode trazer um retorno financeiro ainda para o São Paulo em relação ao Marlon Freitas. Mesmo assim, né? Marlon Freitas é um jogador que está dentro do campo o tempo todo. O tempo todo. Ele é um jogador que entrega o que o São Paulo está precisando hoje, né? Beleza. O Rodriguinho, eu falo sempre a respeito do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele é muito bom jogador. É jovem. Só que o Rodriguinho precisa trabalhar, gente. Trabalhar, que eu quero dizer, não é que ele é mau profissional. Ele precisa ficar forte. Ele não tem constância. Ele não vai trazer consistência para o São Paulo, que o São Paulo precisa hoje. Do quê? De volume de jogo, de intensidade de jogo. Ele é muito frágil, Senna. O Rodriguinho é um jogador muito frágil. Então, você não pode contar com ele, ó, nosso camisa 10 como posição é o Rodriguinho. Você não sabe até quanto que ele vai conseguir render. Você não sabe até quando que o físico dele vai suportar. Né? Então, eu queria isso do Rodriguinho. Que ele ficasse preparado, porque ele é muito bom, Senna. E é jovem, eu não queria abrir mão dele. Eu não gostaria que o São Paulo abrisse mão dele, porque ele pode ainda trazer retorno para o São Paulo. Eu acho ele um bom jogador, cara. Eu acho que em algum momento, nesse ano, ele foi importante pra caramba, cara. Ele entregou. E depois foi definhando fisicamente. Até que no final não estava nem à disposição para jogar. Né? Então são pontos a serem analisados. Isso eu falei sobre os nossos jogadores. Agora, quando eu ouço falar do Vitinho, o Vitinho, para vir de lá para cá, é muito bom jogador. Em algum momento teve até na seleção brasileira. Só que o Vitinho, como que você vai trazer o Vitinho com 3 laterais? Sendo que o São Paulo deu 3 anos de contrato para o Cédric, quando ele veio fazer uma experiência. Pô, vem fazer uma experiência aqui. Pô, experiência boa, em 3 anos. Pô, 1 ano, de 1 em 1. É um jogador mais velho, pô. Então, se você não tivesse o Cédric agora, o Vitinho vem, pô, como que você traz o Vitinho? Vai ficar com 4 laterais? Você vai ter que abrir mão de um. Você não pode abrir a mão da base, do Mike. Aí você vai ter que abrir mão do Mailton, que o Mailton, para mim, ainda eu não tenho uma avaliação concreta a respeito do Mailton. Ele chegou numa fase que o time inteiro caiu, né? E, porra, ele começou a... É o cara, bate bem na bola, é o cara, vamos lá. E o time inteiro caiu, e ele cai junto, vem de um outro contexto, vem de um outro tipo de enfrentamento. Então, eu não tenho uma avaliação a respeito do Mailton ainda. Eu não falo assim, o Mailton não serve para o São Paulo. Eu gostaria de ver mais. Né? Então, essa troca aí, não sei se valeria tanto a pena assim, não, cara. Dependendo do jogador que viesse de lá. Falaram muito daquele menino que jogou na Itália, me fugiu o nome dele agora, meu Deus, que jogou na Inter de Milão, para vir para o São Paulo, lá do Botafogo. O Correia. Correia.
Cara, você pega o histórico dos últimos anos do Correia, ele jogou muito pouco, cara. Jogou muito pouco. Os números dele é a mesma coisa que a gente falava aqui do Rigoni. Pegar os últimos 4, 5 anos é pouquíssimo tempo jogado, cara. Então, é esse tipo de jogador que o São Paulo está precisando agora? Não. Esse jogador está com fome? Não. Então, não seria o meu movimento também. Né? Então, essa é a minha opinião a respeito dos nomes falados. Mais algum outro nome do Botafogo foi falado, que eu não estou lembrando, Sandro? Não, dos mais falados, acho que eram esses mesmo, né? Assim, seriam bons nomes, né? Até quando você pensa aí no Marlon Freitas, mas é que eu concordo com você. Imagina o técnico novo chegando e falando assim, o quê? Não vai sair nem ferrando, mano. Eu preciso do cara aqui, o cara não vai sair. E ele mesmo já falou que ele não estava muito na pegada de sair do Botafogo. São Paulo. Mas o São Paulo, ele teve o Gustavo Scarpa oferecido, entendeu? Então o Gustavo Scarpa ser oferecido já foi uma coisa muito boa. E eu acho que o São Paulo tem que sim comprar o Gustavo Scarpa. Para muita gente que tá aí falando, Juba, o São Paulo não tem dinheiro, eu já vou falar exatamente quais são os jogadores muito próximos. Mas vamos pensar, o São Paulo alivia a folha salarial só com o Luiz Gustavo e também com o Oscar em mais ou menos 3 milhões de reais, né? Além disso, o São Paulo manda embora Dineno e Rigoni. O São Paulo já vai mandar embora agora o Ferrarese. O São Paulo teve uma barca gigantesca e tem caras como o Luciano indo embora. Lembra daquele São Paulo do técnico Crespo, que ele não tinha ninguém praticamente para colocar em campo, teve que chamar a equipe de base para compor ali o time do técnico Crespo? Pois bem, o São Paulo, depois daquele fim de ano agora, 2025, escarnioso, uma coisa vexatória, de entrar ali em finais para disputar a Libertadores da América, a vaga, e o São Paulo entrando em campo com nomes como Rigoni e Tapia. Pois é, depois desse vexame, desse tipo de vergonha, com Bobadilha de meia, sem ser meia, Cédric Soares entrando em campo de novo, o São Paulo depois disso se desfez de inúmeros jogadores. Jogadores como Luiz Gustavo, jogadores aí como o Ferrarese indo embora, jogadores como Pablo Maia, como Éder de troca, fora os que de fato foram embora, que é o caso de Dineno, Rigoni, né? São Oscar, que já foi embora também do São Paulo. Então o time do Tricolor, enquanto ele fica se desfazendo, se desmantelando, o São Paulino olha com olhos muito preocupados, né? Uma ótima notícia foi a chegada do Danielzinho. O Danielzinho, que vem do Mirassol, assim que ele assina com o São Paulo, o presidente do Mirassol vem a público elogiá-lo demais. Ele é um cara que no sistema defensivo, na marcação, no desarme, ele não tem sido aquele brilho todo. Mas, por exemplo, no Brasileirão, em 38 jogos, ele jogou 37. Então ele é um cara que é considerado por sua frequência em campo, sendo o seu fator principal, né? O que não importa muito pra gente. Poxa, o cara é bom no quê? Ele é bom que ele joga todo jogo. Isso pra mim não é um atrativo, mas ele ficou no ranking dos top 10 brasileiros aqui, das chances mais criadas. Não brasileiro, do Brasileirão, né? O Arrascaeta entra nesse ranking também. Chances criadas de gol, Danielzinho aparece no ranking dos 10 mais. Ele teve ali 89 chances criadas com bola rolando. Assistências diretas que saíram gols foram apenas 2, mas assim, de chances criadas, jogadas que ele participou e que poderia ter saído gol, foram 89. Então o Danielzinho passa a ser um cara interessante, ele passa de verdade a ser um atrativo ali para aquele meio campo do São Paulo, talvez não sendo meia clássico, esse precisa chegar ainda, mas ele já é um jogador bom, legal, que tá aparecendo aí. Contrate jogadores, né? O Pablo Maia realmente deve ir embora do São Paulo para o Botafogo. Páginas aí estão cravando que o cara tá com um pé e meio, quase 2 já no Botafogo. Basta saber quem vem pra cá. O Botafogo, a situação de momento é... Botafogo não aceita trocar o Vitinho no Ferrarese. Você fala, poxa, mas peraí, não era esse a troca? Vitinho no Ferrarese? O Ferrarese tá quase lá. O Botafogo não quer liberar Vitinho. O Pablo Maia vai embora e vem o Savarino. As notícias já atuais de hoje dão conta de que o Savarino ele está batendo o pé e decidindo não vir para o São Paulo Futebol Clube, porque o Savarino é o jogador premium lá e quer jogar Libertadores. Ele olha para o São Paulo e não vê o São Paulo como um grande atrativo para ele levar o curso da carreira dele. O Botafogo poderia até aceitar, reduz a folha salarial, o Savarino ganha bem, mas para o Savarino não é interessante, ele tem contrato, ele cruza o braço, senta em cima do contrato e paciência, o tempo que passa e não ele. Então o Botafogo não está mandando nada para o São Paulo de atrativo. Não chegou para o São Paulo uma coisa muito legal. Nossa, Vitinho e Savarino, Pablo Maia e Ferrarese. Tem as dúvidas, tem os questionamentos, idade e tal. Agora, poxa, vieram 2 jogadores. Mas a verdade é que só avançam as negociações com o São Paulo mandando jogadores pro Botafogo e o Botafogo não mandando jogadores pro São Paulo. O único jogador do São Paulo
que pode chegar agora com o Botafogo se desfazendo dele, ele vindo e sendo um cara bom, é o Tuco Correia, o Joaquim Correia, que é um argentino que joga no ataque do Botafogo. Tava vendo aí muita divergência de opinião, né? Muitas opiniões cravando ali que o Tuco é o tipo de jogador bichado, machucado, preguiçoso e tal. Outras colocando que ele é craque, que ele estava na seleção argentina e que por causa de uma contusão dele permitiu que o Almada fosse lá pra seleção argentina. E o Botafogo trouxe o Almada, depois de perder o Almada, ele traz agora o Tuco Correia, que é um belíssimo jogador, sim. Basta conseguir jogar. Fator negativo é que ele se machuca. E custa caro, salário na casa ali de 1,5 milhão por mês. O fator positivo é que o São Paulo conseguiu mudar o seu departamento médico. Então trazer o Tuco Correia pra cá hoje não seria nenhum tipo de problema e até legal pra testar esse departamento médico novo, né? A preparação física, fisiologista, fisioterapeuta, médico, o caramba, tudo que faz esse ciclo do jogador se preparar pra jogar até poder se machucar e depois recuperar do departamento médico. É um ciclo. E o que é? Como que funciona? O Tuco Correia, ele pode vir pro São Paulo fazer história? Eu acho que até pode. A verdade é que o Ferrarese indo embora e não vindo o Vitinho, o São Paulo tem que bater o pé mesmo e falar, então manda o Tuco Correia pra cá pelo Ferrarese e pronto, cara. O Tuco Correia é um jogador bom, que um São Paulo que já vendeu a equipe de base quase que na sua totalidade. William Gomes, Henrique Carmo, aquele menino lá, o Matheus Alves, Lucas Ferreira, foi um monte embora. Então nesse momento que o monte vai embora, é claro que o Tuco Correia pode vir também. O Eric estava fechando com a Vitória da Bahia, aparece agora o Curitiba tentando levar o Eric também. Então o Eric voltar pro São Paulo tá tão fácil como o Galopo voltar. Não vai voltar. Eric não volta mais. É quase impossível. Então o São Paulo nem o Eric ele tem mais. Perdeu o Nestor, Luiz Araújo e também aquele lá, o Wellington Rato. Agora ele perde mais um monte da equipe de base e também o Eric. Não tem ponta. Com o Lucas Moura voltando pode ser um meia, porque o Oscar falta agora. Então o Lucas poderia ser um ponta? Beleza. Quem cria o jogo? Estamos com poucos jogadores. O Crespo foi embora e talvez nem volte. Se ele olhar pro panorama aí e ver que só tem o Danielzinho contratado. Imagina o Crespão olhando de lá, da Itália, vendo o cara trabalhando de boa, ficando de boa nas férias. E ele fala, bom, fui embora e o São Paulo vai trazer os jogadores pra eu montar o time aqui. Deixei tudo anotadinho, tudo que eu queria. Quando ele volta, ter o Danielzinho contratado. Na hora que ele for no elenco dele ver quem tá lá, já perdeu mais 5, 6, 7, 8, 9. Como é que faz? Então o Crespo até poderia meter o pé numa dessa. O São Paulo está demorando demais pra contratar. Eu vi hoje que o Dineno já fechou com outro clube. Então assim, tá todo mundo fechando. Não tem jogador parado por aí. Hoje, o São Paulo tem Gustavo Scarpa oferecido, certo? Eu falei isso pra vocês já. O Gustavo Scarpa ele foi oferecido. O São Paulo tem que entrar numa negociação ali pra trabalhar a informação e o próximo passo, o plano junto com o Atlético Mineiro, que tem contrato com o Gustavo Scarpa. Mas, lembra do Luciano Vieto? Jogador que era um meia atacante, né? Algumas vezes atacante, outras vezes meia. Ele jogava no futebol árabe, depois ele acaba vindo agora pro Racing. Ele jogou até bem agora na Sul-Americana, no último jogo que eu vi dele jogando contra o time brasileiro. E esse Luciano Vieto agora, o Racing não quer renovar com ele. É o tipo de jogador que esteve não só no radar do São Paulo, como no interesse total do São Paulo. O São Paulo de fato queria Luciano Vieto e acabou que não fechou. Agora, nesse virada de ano aqui, daqui 10 dias, menos, ele fica já jogador livre no mercado. Ele se liberta do Racing no mercado e o São Paulo pode olhar para um cara igual o Luciano Vieto e trazer para cá de maneira gratuita. Eu acho que é um plano, mas não Vieto para ser titular. O ponto é, Vieto pode até ser um ótimo jogador, mas por que o Racing não quis mais renovar com ele, né? Eu acho que ele é um bom jogador sim, pensar que no Racing lá só passa pé rapado não é verdade. Quinteiro esteve lá, o Luciano Vieto esteve lá, teve aquele Salazar que esteve lá. Então acho que são caras assim que são interessantes de futebol e o São Paulo deve olhar para o Luciano Vieto aos 32 anos com olhos bem atentos, porque é um jogador que pode vir a ser importantíssimo para o São Paulo nesse próximo ano aí. Mas eu acredito ainda que o Tuco Correia, eu tô bem interessado nesse futebol.